Você vai deixando o like, vai compartilhando, vai deixando aquela inscrição. Vamos seguindo. Chegou, hein, Lincoln? Chegou o teu momento, meu parceiro. Que a gente não gostaria, né? Momento do Momento caos. que a gente não gostaria. Momento que todos estavam esperando, menos o Lincoln. A sexta-feira 13, corintiano, eu quis colocar como nesse aspas, né? Porque hoje, obviamente, é dia 7. Oi? Hoje é dia 7, mas foi quase uma sexta-feira 13 corintiana, porque tudo que poderia acontecer de errado aconteceu com o todo-poderoso Timão, que simplesmente... Meu Deus, vamos passar aqui, porque tem muita coisa que aconteceu, tem coisa que tá acontecendo ainda, né? Então tem mais informação que a gente tem aqui. Então vamos lá. A linha do tempo dessa sexta-feira, 13 corintiano. Então a gente tem a meia-noite, mais ou menos, final da noite de ontem, início da noite da madrugada, até por respeito pelos corintianos, né? A gente não colocou o verde aqui, né? Já que ninguém está respeitando o Corinthians, vamos hoje nós respeitarmos o Corinthians e não vamos colocar a imagem verde, vamos colocar a imagem preto e branco. Nem quem é do Corinthians está respeitando o Corinthians, então pelo menos um tricolor do Morumbi está respeitando o Corinthians. O fim de luto. Sacanagem. Vamos lá. Na madrugada, no final, já estava circulando essa história, mas no finalzinho da noite de ontem, início da madrugada de hoje, saiu a história que o Carlos Miguel aceitou foi falar que ia ser pago a multa, e o Carlos Miguel, o goleiro hoje do Corinthians, irá sair do Corinthians e irá para um time inglês. Até então a gente não sabia qual era esse time, só que no decorrer do dia a gente descobriu que era o Nottingham Forest que pagou a multa de 4 milhões, parênteses, que foi reduzida, era de 59 milhões, uma multa absurda para um goleiro reserva, foi diminuída para 4 milhões na gestão do Ilho, e aí o Nottingham Forest falou, nossa, só 4 milhões? Então tô aqui. E acabou pagando a multa. Às 10 da manhã, saiu uma nota da VaideBet falando que rescindiu o contrato com o Corinthians, então que não teria mais nenhum vínculo com o Corinthians, acabou cancelando o contrato. Vou até pôr aqui a nota da VaideBet para a gente pontuar alguns pontos. Pontuar alguns pontos é bom. Que a VaideBet informa que exerceu nesta sexta-feira, dia 7, a rescisão de contrato de patrocínio do Esporte Clube Corinthians Paulista. Desde o início de abril, a marca acompanha e solicita esclarecimento sobre suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificações extrajudiciais. Diante das explicações apresentadas, sem nenhuma resolutiva, a VaideBet lamentavelmente se obriga a tomar tal atitude. Aí tem esse apêndice, essa parte que eu quis separar, que é só a dúvida no crivo ético da marca já é o suficiente para determinar a rescisão, já que foi exercida pela VaideBet, sustentando uma cláusula de contrato que protege direitos da marca nessa decisão. Existe uma cláusula no contrato da VaideBet que, em caso de corrupção, eles poderiam rescindir o contrato. Eles se apoiaram nessa cláusula para poder finalizar o contrato. Pode falar. E tem mais, tá, Pedro? Parece que tem uma multa de 30 milhões, tá? Que o Corinthians teria que pagar para a VaideBet. Então, assim, já está se falando de que a VaideBet e, agora eu não lembro o nome, mas a que era o patrocínio master, né? A casa de aposta que era patrocínio master do Corinthians no final do ano, assinado pelo Duílio, elas têm, entre aspas, uma amizade. E que o Corinthians, que teve que pagar os 40 milhões para rescindir o contrato com essa casa de apostas. Então, tipo assim, meio que o Corinthians tivesse sido, entre aspas, usado por essas duas ainda nessa história toda, tá? Pixbet? Eu acho que é isso. Eu acho que é Pixbet, isso. Então, tipo assim, mas toca aí que a gente tem mais coisa, tem bastante coisa aí para se cavar fundo, meu amigo, vai chegar no Japão. O Corinthians está rumo ao Japão, né? Mas não no caso de uma... Mas não no Mundial. Exatamente. Saudade de 2012. Voltando para a linha do tempo, o Corinthians ao meio-dia confirma a nota, confirma que foi feita a rescisão. Eu estou aqui também com a nota corintiana, que é E aí eu quero destacar uma parte da nota que eu acho bizarra ter essa parte. Eu acho que foi uma leve dor de cultura. Não sei, eu acho que o Lincoln vai poder avaliar melhor depois. Os
Esporte Clube Corinthians Paulista informa a descontinuidade do contrato de patrocínio Master com a Vaidbet. O Corinthians lamenta que o parceiro comercial tenha encerrado o maior acordo de marketing esportivo do Brasil. Eles precisavam enfatizar que era o maior acordo esportivo do Brasil, né? E aí tem esse parênteses, do qual a empresa se beneficiou a ponto de sair de uma casa de apostas desconhecida para a segunda colocação no setor em apenas 5 meses, sem que houvesse nenhuma conclusão das investigações relacionadas ao intermediário da negociação. Essa parte da nota do Corinthians, que é basicamente, eles usaram, que fala, né? Tipo, eles nos usaram, usou a gente como Corinthians, a nossa marca, para poder crescer e cara, se beneficiar. Não, mas aí, eu confesso, não é que eu tô dando razão para o Corinthians, tá? Mas eu acho que é complicado a gente usar esse termo. Mas talvez a Vaidbet tenha se dado bem nessa história toda. Porque assim, a Vaidbet, quem conhecia talvez era quem era mais ligado à aposta, né? Embora ela esteja sendo, ela é ligada ao qual é o cantor sertanejo lá, caramba? Gustavo Lima. O Gustavo Lima, isso, embaixador. Então, tipo, ela tá tentando uma divulgação e ela entrou num clube que, cara, o Corinthians é um canhão, exatamente. O Corinthians é um canhão. Então, assim, ela ganhou uma visibilidade que ela não tinha realmente. Tanto é que pelo menos, eu fui ver quem era essa Vaidbet, da onde que surgiu isso, que eu nunca tinha ouvido falar. A gente sabe de outras casas de apostas bem conhecidas. Então, assim, essa nota, por mais que, claro, eu acho que tem, obviamente, né, uma dor de cotovelo, até porque é o seguinte, era o que eu ia falar anteriormente. O Corinthians, o Augusto Melo e o Fabinho, entre aspas, não imaginavam que isso ia acontecer, tá? Porque eu tava vendo informações, eles estavam no campo, o clima no CT do Corinthians era bom, embora tivesse ali o problema do Carlos Miguel e tudo mais, mas o Corinthians treinando normal, eles vendo o treino, até que o Augusto Melo, meio que sabendo ali de burburinhos e tal, saca o celular e aí ele vê, ele fica sabendo no momento que todo mundo soube, tá? Ele ficou sabendo quando todo mundo soube da rescisão da nota emitida pela Vaidbet. Então, ele foi meio, entre aspas, pego de surpresa, tá? Ele não... Lincoln, mas isso até porque o departamento de jurídico do Corinthians não existe mais, né? Não, pulverizado. E aí a gente... Não, e mais pra frente, e eu não sei, embora vocês já tenham tocado nesse assunto, pra mim, a gestão Augusto Melo, ela já acabou, ela é insustentável. Não existe funcionamento na gestão. Todo mundo deixou a gestão. O Corinthians está sem nada. O único cara que está lá ainda, ou que é um que pode fazer alguma coisa lá, em termos mecânicos ainda do clube, é o gerente administrativo, que é o cara que foi lá com a ausência do gerente financeiro, ele fez o Pix para aquela empresa, que é o braço de ferro do Augusto Melo. Então, assim, não há gestão. Não há gestão Augusto Melo mais. Acabou. Ela simplesmente acabou. O que ele vai fazer? Ele vai ter que contratar todo mundo de novo? Ele vai ter que, então, implodir. E tem um ponto... E não tem apoio, né? Ponto que a gente... Ele não tem apoio. Então, ele não tem apoio. Porque o que acontece, tá? E esse era o ponto que eu ia tocar quando a gente estava falando nos bastidores, que eu falei, deixa pro programa, senão eu já vou queimar largado. A chapa Augusto Melo era como se assim, ó, a gente pegasse, né, como se fosse pego todos os partidos do Brasil, da extrema esquerda à extrema direita, e todo mundo se juntasse, não se falando, para derrubar para derrubar o poderoso chefão, que era a chapa do William Monteiro Alves com o André Sanches. E acreditava-se isso, informação do próprio Juca Kfouri, que em 6 meses a chapa Augusto Melo seria derrubada. Ele acertou. Então, tipo assim, e que
seria mais fácil em 6 meses derrubar a chapa Augusto Melo do que a chapa do William Monteiro Alves. Porque, claro, já meio que criou raízes na gestão do Corinthians. Então, assim, é claro que eu acredito que eles não contavam com isso, embora, o que eu falo, o que eu tava falando na abertura do programa, o torcedor corintiano tá julgando o Juca Kfouri, dizendo que foi uma informação plantada. Cara, ele tá tão respaldado nas informações que ele dá que não há como você dizer que é algo plantado para derrubar o Augusto Melo e, tipo assim, vendo que é o Augusto Melo hoje e sabendo que é o Juca Kfouri, meu amigo, eu prefiro 1000 vezes ficar do lado do Juca Kfouri do que do Augusto Melo. E, assim, então, o culpado não é o Juca Kfouri de ter divulgado, de ter falado... O trabalho dele, jornalista. Exato. O culpado é o Augusto Melo de ter feito toda a cagada que ele fez. É esse o ponto. Então, assim, agora, é claro, essa chapa que queria derrubar o Augusto Melo talvez não contasse com esse empurrão, né? Aquele empurrão que não é um empurrão, né? É assim, fizeram igual o Moisés, botaram o cajado no chão e abriram as águas dos mares, e agora o pessoal tá com tudo na mão para fazer o impeachment do Augusto Melo, que novamente eu falo, é uma gestão que implodiu. Mas isso aí é muita canalice com o clube, né? Se é algo planejado, algo plantado, você colocar uma chapa, porque essa chapa, daqui 6 meses, era uma chapa frágil para ser derrubada, cara, então isso tem que ter uma investigação até mesmo do conselho, assim, dos conselheiros, dos partidos políticos que tem dentro do clube, porque senão isso é algo extremamente plantado, e aí quem sofre é o clube, cara. A gente tá vendo o Corinthians, uma instituição centenária, uma equipe grandiosa no Brasil, enfim, no mundo. O Corinthians é uma marca no mundo, e aí tá vendo diluir, cara. Parece que o castelo de areia tá diluindo. Hoje o Corinthians tem crise econômica, crise ética, crise política. Cara, assim, você não sabe por que parte você vai resolver. Você vai resolver a parte econômica, tá ligada à parte ética. Envolvimento de polícia, envolvimento de laranja. Então, olha a loucura que chegou o Corinthians. O Corinthians tá num caminho, assim, de fato, cara, como você colocou aqui, uma sexta-feira 13 mesmo, uma sexta-feira de horror, que não sabe como que sair. Você tem a situação, você tem os problemas lá, mas você não tem profissional gabaritado para poder resolver esse capacitado, exato, para poder resolver. A gente sabe que em clube, muitas vezes, associativo, existe esse... como é que eu vou te falar? Essa ostentação da própria chapa querer fazer tudo. E aí a gente não contrata profissionais para de marketing, a gente não contrata profissional para de finanças. Eu lembro que colega, com bandeira de... Oi? O trato colega. O cara ali que é o parceirão. Isso que o Melo durante a campanha inteira falou, não vai ter amiguismo, não vai ter isso. Eu vou contratar profissionais gabaritados. E ele não fez isso. Foi isso que o Bandeira de Melo, quando chegou no Flamengo, fez, cara. Ele chegou, contratou profissionais. Veio corintiano, eu lembro que ele veio corintianos para trabalhar no marketing do Flamengo. Na época foi um bafafá na mídia aqui do Rio de Janeiro, mas era o melhor que tinha no mercado, cara. E ele trouxe o profissional para a área e o Flamengo é o que é hoje, porque tinha profissionais trabalhando nas áreas. Deixa eu só fazer um comentário. Ozzy, rapidinho. Ozzy, a gente vai ler os comentários. Calma, que a gente tá debatendo aqui os pontos a pontos. Fica tranquilo que a gente já leu os comentários. Deixa o like, compartilha e se inscreve se você não é inscrito. E é bom dizer o seguinte, cara. O Bandeira, ele foi altamente crucificado, não só por trazer gente que era corintiano, mas altamente crucificado pela gestão dele pelos torcedores do Flamengo. E quem salvou o Flamengo foi o Bandeira, velho. Porque se o Flamengo colhe frutos hoje, foi porque o Bandeira fez o que fez lá atrás. E ele não ganhou o título, eu, pelo menos, já falava, assim como eu falei em dezembro de 2023, assim que o Augusto Melo ganhou, que até achava que ele poderia fazer, porque eu não conhecia quem era, uma boa gestão, mas me incomodava o fato dele dizer justamente isso que vocês estão falando, de ser um cara
que não é o sistema. E o cara que diz que não é o sistema, ele usa o sistema para fazer as maiores cagadas. E tá mais uma vez o exemplo aí. Então, tipo assim, cara, não dá, tá ligado? É simplesmente assim, o Corinthians se colocou num buraco gigantesco. O Corinthians, infelizmente, achou uma coisa a partir de 2013. O Corinthians achou que ia virar Florentino. O Corinthians achou que ia conseguir se sustentar com os títulos de 2015, com os títulos e com a boa fase do Corinthians em campo. E isso flopou mais uma vez. Que o Corinthians iria... e até hoje o Juca Kfouri lembrou de uma frase do... Eu não sei se foi o Juca, mas enfim, foi alguém que estava na live junto, que o André Sanches, que eu digo, o André Sanches foi crucial para o Corinthians quando o Corinthians caiu. Ele realmente montou, a estratégia de marketing dele com o Ronaldo foi fenomenal, o Corinthians conseguiu respirar com o Ronaldo, tinha patrocínio até na axila da camisa, mas conseguiu dinheiro e, cara, reestruturou o clube. Mas o Corinthians começou a dar passos e ele falou que o Corinthians em 5 anos iria pagar a Arena e que o Corinthians iria ser em 5 anos o Real Madrid, o Bayern de Munique, o Barcelona, ia estar nos top 5 clubes do mundo. E tipo assim, quando você começa a sonhar dessa forma, há um perigo muito grande aí se você não está alicerçado a algo que financeiramente vai te dar respaldo para isso, cara. Não tem como. Aí você começa a contratar jogador. O Pato, quando o Pato foi contratado, eu achava que seria uma boa. Cara, o Pato, não dá para dizer que ele não joga bola, mas o cara não casou. E foi um tiro na água do Corinthians. O Corinthians perdeu muito dinheiro com o Pato. Aí o Corinthians começa a fazer time para ganhar campeonato e se sustentar financeiramente. E isso a gente sabe onde é que vai dar. Então, eu só espero que o Corinthians se salve antes que a hora que jogar a boia de braço, o Corinthians já esteja afundado, né? Isso é louco. Que a gente tem mais pontos aqui. Eu espero que o Corinthians seja a Rose e não o Jack nesse título. Boa. Fala, Gui. Não, falando um pouco sobre os números, né? Que a gente sabe que o abalo financeiro do Corinthians é muito grande após esse anúncio da VaidBet. Porque o Corinthians esperava faturar algo de um aumento de 125% aí na questão dos patrocínios do que foi na temporada passada, que foi 117 milhões. Então teria um faturamento absurdo de 263 milhões, que ajudaria muito o Corinthians aí nessa temporada. E aí isso abala muito financeiramente o clube, que a gente já sabe o que está acontecendo no clube, que se hoje é uma sexta-feira 13 para o Corinthians, é uma sexta-feira 7 para os rivais, né, que estão comemorando muito o que aconteceu, o que está acontecendo com o Corinthians. Mas a gente espera, pela grandeza do Corinthians, conseguir se recuperar diante disso. Você tem a notícia do Carlos Miguel, que só de você ter falado já, Pedro, sobre a redução de um goleiro, o valor dele, aí a equipe vem aqui, paga 4 milhões de euros e leva um goleiro que hoje é um destaque do Corinthians e tem um futuro absurdo. Você sabe que o planejamento é algo que vai correndo. Eu sei muito bem por conta do Botafogo. O Botafogo vinha com gestões totalmente horríveis, que fazia com que o clube ficasse com R$30 na conta, que não precisou nem de investigação, então você sabe que é uma soma de fatores. Passa uma gestão, vai atrapalhando o clube, vai cada vez mais degrenindo a imagem que é o clube, porque o Corinthians querendo ou não é uma marca. E a VaidBet, querendo ou não, sim, se aproveitou muito por conta disso aí de crescer totalmente o que é o nome da VaidBet hoje. E todo o cenário que ela pega, até mesmo por conta dessa rescisão, que a gente sabe que vai dar o que falar por muito tempo. Então, a VaidBet chegou a pagar o Corinthians um certo valor, que foi 66 milhões, só que tem essa cláusula aí que será da rescisão de contrato, né, que terá que pagar 30 milhões, que vai ter um acordo. Mas o que me pega de surpresa, assim como o Felipe falou, cadê o grupo dos judiciários da equipe do Corinthians para poder estar cobrindo essa informação? Porque o presidente chegar depois de um treino e saber por conta da internet, talvez do Instagram, a nota oficial do seu principal patrocinador,
é algo que a gente vê de um amadorismo absurdo. E como a gente falou, do Bandeira de Melo, ele foi muito criticado por conta das suas decisões de trazer profissionais, que é o que deve ser. E a gente vê muito clube se ferrando por aí por conta disso. Porque é um presidente que entra, que é eleito, mas ele traz os seus amigos, aqueles colegas para poder estar trabalhando que não entende de nada do que é um clube de futebol. E aí o que sofre é o torcedor, o que sofre é o Corinthians, e a gente vê que a equipe está respondendo dentro de campo, tem uma crescente, não jogou mal contra o Botafogo acabou vencendo por 1-0, mas o Corinthians vem numa crescente aí e acaba sofrendo, quem sofre é o torcedor, que é o principal patrimônio do Corinthians. E tem um ponto só, Pedro, eu sei que tu vai falar da enquete, mas é que a gente acabou passando pelo Carlos Miguel, e eu quero falar porque a torcida, muita gente... A torcida tá falando que o culpado disso é o Carlos Miguel. Que o Carlos Miguel tá abandonando o Corinthians. Que não... deixa eu só comentar o seguinte. Não é culpa só da gestão Augusto Melo, é uma culpa do Duílio Monteiro Alves, sim, porque achou... parece até bizarro, né? Mas tudo bem. Achou que não valia brigar numa renovação de contrato para botar uma cláusula tão alta, mas, meu amigo, de 50 para 4, eu não sou tão bom de matemática, mas eu sou de humana, mas assim, não precisa nem ser muito bom para saber que é um abismo, né? Aí, o Corinthians percebe que vai perder o Cássio, e a gestão atual não se dá o luxo de antecipar tudo que aconteceu e já renovar com ele. Que agora, a hora que sentar na mesa para renovar, ele vai querer um salário mais alto, vai ser mais difícil a negociação, mais complicado. E você tá num clube onde pipoca um monte de coisa. Você não sabe o futuro do clube. Vem um time da Inglaterra, que é o Nottingham Forest, que não é pouco time, voltou agora à Premier League e tudo mais, mas é um time gigante, campeão de Champions League, com um histórico no futebol inglês gigantesco, e te oferece, sendo que você vai ter uma visibilidade muito grande e você pode ser contratado posteriormente por um grande, ou que está melhor financeiramente, da Europa. Então, tipo assim, não dá pra gente julgar o Carlos Miguel. O que dá pra gente falar é dos erros que foram cometidos. Mas, Pedro, só finalizando rápido, não tem só notícias ruins. O Corinthians fez uma baita contratação no dia de hoje, se chama Diney, e ele vai fazer parte ali a trazer atletas ao Corinthians de base, que já foram 30 contratados. Então, o Diney, que inclusive só fala mal da gestão passada, ele é contratado pela gestão de Augusto Melo. Tá certo. Deixa eu apontar aqui todas as coisas que a gente tem mais alguns pontos para poder falar sobre o Corinthians, que é o seguinte. Números da VideBet em redes sociais que eu consegui coletar aqui. Então, a VideBet, no dia 6/6, ela tinha 835 mil inscritos. Depois de toda a treta que aconteceu, a última atualização agora à tarde, 746 mil seguidores. Então, caiu a VideBet. A VideBet tinha uma grande visibilidade com o Corinthians, e isso é verdade, e mostra também que o corintiano se irritou com toda a situação. Só para a gente fechar aqui a linha do tempo, né? Ainda surgiu agora depois o Fernando Alba e o nome desse cara é complicado, viu? É o seu Fernando Alba e o seu Roselan Santoro, que era o diretor financeiro e diretor adjunto de futebol, entregaram os cargos à tarde para Augusto Melo e também não faz mais parte do quadro foi esse cara do Corinthians. Que foi esse cara que estava ausente quando foi pago quando foi feito o Pix lá, pelo diretor administrativo do Corinthians, às escuras e tudo mais, para Nelway. E aí a gente tem depois, às 14 horas, surgiu a história do Santos Laguna podendo ir à FIFA por causa do Félix Torres, podendo dar um transfer ban. Tem o Garro também, que não tá aqui, mas já foi umas notícias mais para trás, do Tadjeres também tá ameaçando ir para a FIFA, então pode tomar um outro transfer ban. O conselho, uma hora, né? O conselho vai se reuniu para discutir o impeachment do Augusto Melo, e às 2 horas da tarde a Identidade Corintiana, que foi uma das lá dos corintianos que se atrelou na chapa do Augusto Melo, saiu dessa parte também, então não faz mais parte da chapa do Augusto Melo. Agora à noite teve 2 outras questões. As contas bancárias do Corinthians estão bloqueadas, resultado de uma interrupção do pagamento de todos os funcionários, e os atletas são 2 meses sem receber
direitos de imagem. E agora à noite, o Corinthians anunciou a dispensa de todos os jogadores da sua equipe de esportes e vai reestruturar o projeto. Então ainda tem essa questão que outras áreas estão começando a ser afetadas. O Corinthians tem o time de basquete também, tem a área social. Então eu fico até com medo como que tá a área social do Corinthians, né? Porque vocês não estão conseguindo ajustar algumas coisas de clube ali. Imagina o clube, né? O clube social do Corinthians. Vamos falar, só passar aqui nos comentários, né, pra gente poder falar, né, cadê? O Ozzy que coloca, deixa eu tirar isso aqui da tela, senão eu vou tampar o Guilherme. O blogueirinho blog do Paulinho soltou uma matéria dizendo que outro intermediário de outro patrocinador estaria registrado na mesma rua que o intermediário da Vai de Bet, apenas 100 metros de distância. Então tem mais essa treta. Ele levanta uma questão que eu também... que assim, parece que se tu fala mal de um lado, tu tá querendo falar bem do outro, se tu fala bem de um outro lado, enfim. Eu não vou aqui ser infantil e botar a culpa na Vai de Bet, mas eu acho que o meu pensamento se é uma empresa que não há problemas, que o problema está na gente chegar e falar o seguinte, eu sou idônea, é isso aqui que está acontecendo, eu não tenho problema algum, estamos notificando o Corinthians e tudo mais. Eu acho que eles podem ter o rabo preso também. Eles podem ter o rabo preso também. Supostamente, exatamente. Então, assim, a ver. E pode ser que eles estejam já querendo se desligar para que o negócio não respingue lá na Vai de Bet. Pode ser. A gente não sabe. Ainda mais vindo assim de casa de aposta. Exatamente. Me incomoda o fato do Augusto Melo, que gosta de falar, não marcar uma entrevista e falar, meus amigos, o que está acontecendo é isso, é assim, assado, eu sou idôneo, não fiz nada disso, tá aqui o papel demonstrando que é mentira. E o que só me prova é que ele tem culpa no cartório, porque ele poderia, né? Ele é presidente do Corinthians, manda botar água lá na sala de imprensa e faz uma entrevista com todo mundo, aberto a perguntas. Acabou. Mas o Lincoln, de tentar abafar, em vez de ter que ir para Londres e ficar lá em Londres, né? É natural dos dirigentes brasileiros, quando precisam falar, eles não falam. Isso é natural. Isso não me surpreende não fazer isso. A Oz também coloca. Vai de Bet e volta de Camburão. Eu particularmente coloquei porque eu achei isso aqui extremamente engraçado. Estão falando que o Augusto Melo vai contratar um CEO para não cair. Eu não acho que isso vai mudar muita coisa. Não parece. Pro Augusto Melo, vai com Deus, né? Não é mais vai de Bet, vai com Deus. Me parece que no início da gestão, ele contratou uma empresa para detectar onde estão as falhas do Corinthians, não foi isso? Então, ele já... Auditoria. Isso aí só para o final do ano que tem essa auditoria. Então, ele já sabe. Aí me parece que essa auditoria disse que era nas cabeças, né? Ou seja, as pessoas que estavam na frente dos departamentos não tinham gabarito suficiente. Me parece que é alguma coisa relacionada a isso. Ele já sabe... Essa auditoria já saiu uma nota, não sei se é da mesma, ou se é um registro que o Corinthians estaria... Qual que foi o termo que eles usaram? Que seria um termo, basicamente, se fosse uma empresa, já tinha acabado. Esqueci o nome do termo, vou buscar aqui certo, mas seria um termo jurídico para, essa empresa não deveria mais existir. Recuperação judicial? Não, é outro termo, vou tentar achar aqui, eu já falo, completa lá, Felipe. Não, então é isso, cara. Ele já sabe. Então, assim, me assusta. Me parece que ele não fez a transição de governo. Ele entrou lá vendendo algo que não era. Eu lembro que ele prometeu pagar esse ano 80 milhões do estádio. Eu lembro de entrevista dele, uma das entrevistas do Augusto Melo, ele falando: nós vamos pagar esse ano 80 milhões da dívida do estádio. É pouca coisa, mas diante a mais de 700 milhões de reais da dívida já ajuda bastante.
Ele tava falando do Gabigol, né? O Corinthians ia contratar o Gabigol, aquele embrólio todo com o Gabigol. Então, cara, o que é 5 meses atrás? A gente tá falando de um time que há 5 meses atrás tava falando do Gabigol, tava falando de pagar 80 milhões da dívida do estádio. É um time que tinha, até então, tinha o maior contrato master na camisa. Cara, e olha onde o Corinthians chegou, que loucura. Então, assim, é assustador. Parece que cada hora desse dia que vai passando, vai acontecendo coisas piores pro Corinthians. Então, assim, hoje o corintiano quer fechar os olhos e simplesmente pedir para que nada aconteça amanhã, porque amanhã a justiça não trabalha, então também tomara que a FIFA também não esteja trabalhando para não tomar um transfer ban. Imagina se o Corinthians toma um transfer ban, cara. Contrata quem? Contrata quem? Imagina, perde o Carlos Miguel, vai contratar quem? Sem dinheiro, e vai cara. ter condições. Que loucura. E assim, o meu pai tem uma frase que é cachorro que late não morre. Então, assim, em vez dele primeiro fazer e depois falar, ele preferiu, achando que ia dar certo todos os acordos financeiros dele, que isso tudo ia acontecer. E aí as coisas não foram acontecendo. Então, assim, deixa para as notas que forem só, o Corinthians vai pagar 80, o Corinthians vai contratar o Gabigol, o Corinthians pode isso, o Corinthians pode aquilo. E aí, quando acontecer, ele vem a público e fala. E quando o Corinthians for campeão mundial, aí ele fala assim, acabou a farra. Mas ele quis fazer tudo antes. Ele assumiu num dia e falou tudo no outro, cara. Verdade. Que loucura, cara. O Ozzy também fala da aposta ganha, né? Que eu tinha visto. Só parece que a aposta ganha acabou de fechar com o Corinthians. Fizeram uma postagem indicando isso. Eu não vou. Eu tô buscando aqui, mas questão... seria uma. Só aparência, né? A aposta ganha, ela estaria disposta, pela informação que se tem, até cobrir, pagar os mesmos valores da VaidBet. Da VaidBet. Então, assim, cara, há 2 sentimentos com isso, tá? O primeiro. Ok, é muito bom pro Corinthians financeiramente, quem sabe apaga tudo isso. Agora é o seguinte, cara, é o mesmo sentimento que eu falava no Central Europa do torcedor do Manchester United a cada vitória do United com o Ten Hag sobre o comando. O cara fica feliz porque é uma vitória, mas o cara fica desesperado porque parece que nunca vai acabar o pesadelo, entendeu? Então, tipo assim, cara, é complicado. Eu diria que nós, torcedores do Corinthians, estamos numa situação bem delicada. E talvez a saída do Augusto Melo hoje seria a grande tranquilidade para o torcedor corintiano. E aí, de repente, novas eleições, ou quem vai assumir, eu não sei, aí é outro imbróglio, mas para pelo menos, cara, o clube funcionar, porque hoje o clube não funciona. É nítido isso. E ele saber, como o Gui falou, através de rede social, que o patrocinador master dele rescindiu, é porque ele não tem mais controle de nada, cara. As pessoas já não estão mais sabendo o que está acontecendo. Só para registro, né, aqui, ó, foi esse post que o Oz está falando, que é o emoji, claramente é o Corinthians, né, que é um gavião, uma âncora e preto e branco ali. Então, claramente Corinthians, ainda não... Eu não vou afirmar aqui que é porque só foi esse enigma, não tem nada confirmado nem pelo Corinthians, nem pela aposta ganha. Então vamos aguardar para ver como que vai ser a situação, se realmente vai ser na mesma situação no mesmo modo de contrato, né? Espero que dessa vez, pelo menos, com transparência, né? Sim. Ô Gui, vamos lá. Tirando todos esse outro caos político, o Corinthians agora muito provavelmente estará sem goleiro. E as opções que foram faladas pro Corinthians são essas. Eu queria também, além de você, os colegas avaliassem as opções. Então vamos lá para a tela. Se fala de Matheus Zonelli, que já é o cara que tá lá, então muito provavelmente deve ser o cara que deve ser até titular, porque até contratar um outro vai ser um pouco mais complicado. E falaram que o Corinthians está com problema de renovação com o Matheus Zonelli agora, né? O contrato dele vai até 2025. Espera que agora que eu vi que eu estou me tampando, só um segundo aqui. O contrato dele vai até janeiro de 2025, então ele tem essa questão do contratual também. Matheus Zonelli, Walter, que surgiu o nome dele, que ele poderia voltar ao Corinthians. Eu tô falando cada nome, o Lincoln provavelmente deve estar triste com os nomes que eu estou falando. Não tem o Neuer aí? Calma que calma que vai ter um europeu. Hugo Moura, surgiu também a história dele, né? O Santos também estaria atrás, mas o Hugo Moura, o vulgo Neneca,
seria uma opção. E por último, alguém que foi oferecido ao Corinthians foi o Karius. Surgiu essa história. O Deve ter sido o Pedro que teve com essa brilhante ideia. O Pedro, tem um no banco de reserva também do Botafogo que caberia, hein? O Gatito não entra aí, não? Cara, eu acho que... Eu peguei os nomes que meio que já foram citados em torno ao Corinthians. Mas o Gatito não... Dessas opções aí, confesso que a do Carlos eu não tinha ouvido falar, mas assim, eu acho que o mais plausível é o Walter. Pra mim, o mais plausível. Por quê? Ele saiu. Hoje, Pedro, hoje no Corinthians tudo faz sentido, tá? Não existe coisa que não faça ser. Tudo faz sentido. Ou nada faz sentido. Então tá valendo tudo. Ele vive no mundo da fantasia, né? Parece que tudo é possível. É um filme da Marvel. Então, tipo assim, mas pelo menos o Walter conhece o ambiente. O corintiano já sabe da potencialidade, do potencial do Walter, que realmente quando ele entrou, né, que o Cássio não jogava, ele ia muito bem. E tem um ponto que o cara jogou com o Antônio Oliveira. Então o treinador também conhece as potencialidades do Walter. Cara, agora o Walter tem um problema, né? Que é a questão de ter 7 jogos. Ele tem 6, então, tá com 6, né? 6, mas até todo esse imbróglio e tudo mais, então pode ser que ele chegue a ter 7, 8 jogos e aí não possa jogar pelo Corinthians na Copa do Brasil, se eu não me engano, ou até mesmo no Campeonato Brasileiro, né? Ele não pode jogar na Copa do Brasil, porque ele já jogou com o Cuiabá. Ele não pode jogar a Copa Sul-Americana. A única coisa que ele poderia jogar, se não bater 8 jogos, que provavelmente não deve acontecer, é o Campeonato Brasileiro. Então aí, no caso, seria o Matheus Zonelli. Ô, Guilherme, pra você, cara, das opções... Cara, então pega o dinheiro do Gabigol e contrata um goleiro. Ele já vai trazer o Gabigol, contrata um goleiro. Ô, Gui, pra você, cara, situação no gol do Corinthians, hein? Pedro, fica complicado, né? A gente já viu a saída de um dos maiores ídolos da torcida do Corinthians, que é o Cássio, que saiu aí num polêmica, a torcida meio dividida por conta da saída. Ele escolheu sair do Corinthians, mas também com uma proposta absurda do Cruzeiro, não tinha como também recusar pela idade que tinha o Cássio. E aí você perde agora o Carlos Miguel, que era um goleiro jovem, que vinha se destacando no gol do Corinthians. E aí você fica com um menino que é o Matheus Donelli, sem experiência nenhuma, com a pressão absurda que tem a torcida do Corinthians agora, com tudo que vem acontecendo dentro da sua diretoria, das questões extra-campo. E aí você colocar um menino pode ser que queime até que acabe com a carreira do menino. Talvez a opção do Walter sim é uma opção plausível por conhecer o clube. É um goleiro experiente, ele viveu muitos anos no banco, né, a sombra ali do Cássio, mas sempre, quando entrou, como o Lincoln falou, se destacava também, atuava muito bem. Mas eu acho que uma opção muito boa, só que o problema é que o Corinthians ia ter que investir um valor, que é o Hugo Moura, é o Nené, que é um goleiro jovem, mas que tem passagem na Europa agora, tá pegando mais experiência, com certeza tá bem melhor do que era no Flamengo, com alguns erros que ele tinha aí, que toda a torcida do Flamengo reclamava, mas só que eu já fui buscar aqui o valor do Nené, que ele tá custando cerca de 1,2 milhões de euros, cerca de 6 milhões de reais aí por ele estar emprestado, obviamente, pelo Flamengo, mas só que e tem essa opção de compra fixada. Então, talvez ia ser bem complicado tirar o Hugo Moura de lá. Então, o Carlos esquece, o Carlos, pelo amor de Deus, não é possível ter o Carlos aqui. Depois daquela final com o Real Madrid, eu nunca mais ouvi falar o nome desse... Ele estava no Newcastle, ele passou pelo Fulham, estava no Besiktas, a informação foi dada pelo Jeremias Werneck. Só para registro que eu não tô tirando do nada essa informação. Só um parênteses, aí o Lincoln já vai comentar e também eu já vou trazer ele para o comentário também. O Henrique coloca: fiz vários jogos do Corinthians na Copinha. E o Felipe Longo, foi bem? Cadê ele? E seria uma situação ainda pior, porque ele é mais jovem ainda do que o Donelli, o Lincoln. Então, o problema, eu acho até que o Matheus Donelli também, quando entrou, cara, tudo bem que ele entrou bem poucos jogos, né? Mas... Ele fez 5 jogos, cara, ele não fez nenhum jogo em 2023 e ele fez 5 jogos até hoje com a camisa do Corinthians. Mas assim, os jogos que eu vi dele, não foi um cara que comprometeu. O Felipe Longo também foi bem, mas é que tipo, quem não tá no dia a dia e a gente que não tem a possibilidade de ver os treinos e tudo mais, só os jogos, a gente vai pelo que é palpável. Agora, olha que loucura.
o dinheiro do Carlos Miguel não dá para comprar o Hugo Moura. Sim, 4 milhões ali não ajuda. Cara, bizarra a situação que o Corinthians tá. Tipo assim... o Carlos Miguel é 4 milhões, então daria para comprar o Hugo Moura, pelo menos, porque é 4 milhões do Carlos Miguel. Pelo menos isso o Corinthians possibilitaria, mas eu acho que o Hugo Moura ele tem um porém, cara, que é a questão também de Donelli, do Felipe Longo, que é uma questão psicológica. Então a gente viu os problemas que ele teve no Flamengo, de questão psicológica, de errar e deixar se abater durante o jogo por causa disso. E hoje, talvez, o que o Corinthians não precisa é de alguém com esse perfil, entendeu? Porque vai ser bucha, isso é fato. Enquanto o Corinthians estiver nesse turbilhão, vai ser bucha jogar no Corinthians. Isso aí vai... cara, já é bucha normalmente jogar pelo Corinthians. Ia ser uma bucha pior, porque você ia estar caindo na fogueira. Pra gente fechar aqui a questão do Corinthians, né? Já está se falando de impeachment. Eu estou aqui com o artigo. Eu fui atrás. Eu vou mostrar aqui essa minha tela, porque é um print, mas eu quero mostrar aqui a minha tela, porque eu fui atrás. Esse aqui é o PDF que eu tirei do site do Corinthians, que é o Estatuto Corintiano. Então, segundo o artigo 6, que é onde a oposição está se baseando, o artigo 106, né? São motivos para requerer a destituição dos administradores, presidente da diretoria e seus vice-presidentes. E aí estão pelo esse artigo B, pelo apêndice B aqui, pelo número, o negócio B aqui, enfim. Ter acarretado por omissão prejuízo considerável ao patrimônio ou à imagem do Corinthians. Só que aí eu pergunto uma coisa, o Duílio não fez a mesma coisa? Não que eu estou defendendo o Augusto Melo, só que as coisas que o Duílio fez também não acarretariam ele ter tomado impeachment por esse artigo? É que daria, tá? Daria pelo prejuízo considerável ao patrimônio, né? Então, tipo, a dívida do Corinthians hoje tem parte do dele também. Mas, além do prejuízo considerável ao patrimônio, também tem a parte da imagem do Corinthians, né? Hoje, por isso que, para mim, a gestão Augusto Melo é pior do que a do Duílio, porque, em comparação de imagem, a imagem do Corinthians hoje ela é pior do que da época do Duílio. Então, e na verdade, eu não li todo o estatuto, confesso que eu não tenho conhecimento de todo o estatuto, mas o fato é que quem leu e quem conhece do estatuto fala que qualquer coisa pode ser motivo de impeachment no Corinthians. Então, a gente sabe que aí é uma questão muito mais política. E aí entra talvez naquele comentário que eu falei. Já tinha uma galera esperando para uma brecha e a brecha chegou, entendeu? Vai ser bem complicado. Vamos ver qual que vai ser o futuro de ser Augusto Melo como presidente. Se teremos um futuro de Augusto Melo ainda como presidente do Corinthians nos próximos momentos, né? Vamos passar aqui nos comentários, a gente encerrando aqui o assunto Corinthians. Cadê aqui? O Oliver coloca: cheguei, tô na área, se derrubar não é pênalti, porque o VAR não vai dar pênalti para o Vasco. O Marco Antônio pergunta. O Marco Antônio pergunta, aproveitando o Vasco. Quem tá pior, né? Eu acho que deve ser. Quem tá pior, Corinthians ou Vasco? Os dois. Quando vai ser Corinthians e Vasco? Eu tô curioso para ver quando vai ser. Essa que é a parada. O Donelli ia virar o Buffon. Falando nisso, o Corinthians tem Atlético Goianiense na terça, jogo decisivo para a atual pontuação do Corinthians, né? Então, hoje é um confronto direto. Então, para a pontuação corintiana é interessante. E dia 16 contra o São Paulo. Então, assim, 2 jogos que podem até alavancar o Corinthians com 2 vitórias, mas pode aí botar uma crise de vez, né? Porque se o Corinthians está entregando hoje em campo 2 derrotas assim no Brasileiro contra times... Isso, né, que isso que acontece fora de campo... Isso que acontece fora de campo afeta, cara, os jogadores. Sim. A galera fala, não, vamos blindar. Não tem como, o jogador tem acesso à internet, o jogador tem acesso à televisão. Cara, é impossível. Então, isso afeta, cara. Tudo tá acontecendo, vai afetar a cabeça do jogador, porque já tá 2 meses sem receber, né? Pelo que o Pedro passou pra gente. E a cabeça do cara tá assim, cara, será que eu vou receber o próximo direito de imagem? Cara, aí tudo vai
se juntando, porque é uma bolinha de neve daqui a pouco, meu amigo, vai virar algo gigantesco, assim. A verdade, Felipe, será que a gente vai receber? Exato. Aí a performance que vai acontecer. Será que no próximo mês eu vou receber o valor do mês anterior ou os dois juntos, ou não vou receber nada? E o boleto tá chegando, entendeu? Porque o boleto chega para jogador também, então chega. É isso. E eu penso o seguinte, tem um pensamento que é o seguinte, cara, o jogador, querendo ou não, ele ainda tem um certo valor para se administrar. A notícia que se tem é o Corinthians não está pagando nem os funcionários. Então, o jogador consegue se sustentar. O funcionário que ganha R$ 1.500 por mês, e aí esse cara? Entendeu? Verdade. É aí que a gente chega numa situação crítica, né? Porque vai abalar os funcionários aí que não tem nenhuma quantia até mesmo. E aí, sei lá, para os jogadores se juntarem, como que vão se juntar para poder ajudar esses funcionários? Que algo aconteceu com o Botafogo na época, de jogadores se juntarem. Mas só que como que os jogadores vão se juntar se eles também estão com salário atrasado? Então fica muito complicada a situação. Um parênteses. E o clima... Só uma pergunta. O Corinthians vai cruzeirar? Pergunta sério. O Corinthians vai cruzeirar? Sério. Porque a situação do Cruzeiro é criminal, né? Envolvimento de cartão, corporativo, enfim. Se for levantar todas essas situações aí em relação ao Corinthians, esses escândalos de laranja, eu acho que algumas pessoas... Eu acho que pela primeira vez no Brasil você vai ver alguns dirigentes de futebol parar na cadeia, porque é uma situação muito... Eu acho que ainda não. Fala, Lincoln. Não, eu sou otimista. Eu não sei, porque assim, né? Talvez a gente tá vendo só a ponta do iceberg do Corinthians. Então, quando se descobriu a ponta do iceberg do Cruzeiro já era difícil. Quando se descobriu tudo, foi bem mais complicado. Então, assim, se é só, entre aspas, se é só isso, acho que talvez não. E como eu disse, né, o time do Corinthians, querendo ou não, eles contrataram jogadores bons, então talvez o campo se salve, embora a gente sabe que afeta. Eu trabalhei em clube que tinha problema financeiro e afeta todo mundo, cara, porque o jogador, porque o clima do clube fica uma M, entendeu? E aí você vê gente que necessita, porque num clube de futebol tem o pessoal da grama que não ganha o valor do jogador, né, que não ganha o valor de comissão técnica, tem a tia da cozinha, tem tudo, cara, é uma empresa, então assim, tem o cara que ganha muito, mas tem o cara que ganha o salário mínimo, e tem o jogador que veio de fora, que é de outro estado e que ganha menos até, que é ajuda de custo. Então, tipo assim, jogador da base. Então, isso tudo influencia. Se o cara é minimamente humano, influencia. Então, assim, por mais que tu tente blindar, como o Felipe falou, é muito difícil. Então, assim, o Corinthians tem jogadores bons hoje, o Félix Torres, Coronado, o Yuri Alberto voltou a jogar bem, enfim, tem jogadores bons, o Garro, mas... E o Antônio Oliveira conseguiu dar um padrão para o Corinthians começou a jogar melhor, mesmo quando não tem o resultado, tirando o jogo contra o Flamengo, mas ali era outros poréns, e por isso o Corinthians fez aquele jogo tão ruim, talvez o pior jogo na gestão Antônio Oliveira, mas quando não foi aquilo, o Corinthians foi bem, né? O Corinthians foi bem, o Corinthians está bem na Sul-Americana, o Corinthians foi bem na Copa do Brasil, no Brasileiro está indo bem, não está pontuando, mas a hora que começar a ganhar, se isso não afetar, vai conseguir deslanchar. Mas o fato pensando no que o potencial que esse elenco tem para entregar para o Corinthians com o Antônio Oliveira, aí para mim esquece. Aí o Corinthians não vai entregar. Mas essa é uma situação, eu lembro uma situação no Vasco. O Vasco também estava devendo direito de imagem, salário, funcionários. O Dedé se colocou à disposição para ser vendido, porque esse dinheiro iria pagar os funcionários. Então, ou seja, o Dedé, porque na época ele foi para o Cruzeiro, né? Então o Dedé jogava aqui no Vasco, era o zagueirão, enfim, seleção brasileira. Ele se colocou à disposição, né? Aí foi nesse período aí que ele foi vendido para o Cruzeiro. O dinheiro do Dedé, que pagou o salário do funcionário, que ganhava um salário mínimo, 13º da galera que estava atrasado, direito de imagem, o CLT do jogador. Cara, então assim,
pode acontecer isso com o Corinthians, por exemplo, o Wesley, que é um garoto que vem performando muito bem. O empresário pode chegar e falar assim, ó, vamos vender. O Augusto Melo já tinha ido já foi lá para a Europa justamente para isso, para poder vender negociar ali e vender o Wesley. Vamos passar aqui rapidinho também em alguns outros comentários para a gente seguir aqui o assunto. O Oliver coloca aqui, né? O Corinthians vai ter que virar SAF. Eu não gostaria de ver o Corinthians virando SAF, mas na situação que tá, daqui a pouco vai ter que precisar, na minha opinião. Isso é muito complicado, meio difícil. O Marco Túlio coloca: Falso Vera interessa ao Galo. E essa é a notícia é uma notícia boa do Corinthians nos últimos 6 meses. Só que eu tenho um porém. Vamos supor que vende o Falso Vera. Aí vai contratar uma peça de reposição, toma um transfer ban. E perde um jogador que, tudo bem que tá jogando mal, mas razoavelmente mal, mas é uma opção de elenco. E não vai poder contratar ninguém para repor, porque tomou o transfer ban. Então vale a pena negociar o Falso Vera? Eu acho que agora o Corinthians tem que ter muita cautela nos próximos passos, entendeu? Porque, tipo assim, muita coisa pode acontecer. Então, não dá para mover o peão sem saber o que tá por trás, entendeu? Então tem que ter muita cautela agora. Ter cautela, paciência, resolver. Mas assim, cara, eu acho que o primeiro passo... felizmente eu não sou o Augusto Melo, felizmente eu não estou na vida dele e felizmente eu não estou na pele dele. Mas se assim fosse, eu iria amanhã convocar uma entrevista para dizer e botar os pingos nos is. Cara, se ele tem culpa no cartório, então ele que vai com Deus. Se ele não tem, ele que expõe a situação. Mas não dá, cara, é insustentável pro clube. Cara, vamos supor que o Corinthians ganhe do Atlético Goianiense, ganhe do São Paulo, e continue indo bem no gramado. Cara, isso, mesmo que o Corinthians vá bem esportivamente, nada vai apagar o que está sendo agora a imagem do Corinthians, a não ser que se resolva esse problema. Ao mesmo tempo, eu acho muito perigoso sair, vamos supor que sai ganhando tudo, no final dos contos consegue ganhar uma Copa. A Copa do Brasil seria bom na premiação. Ganha a Copa do Brasil. Isso também. Acaba disfarçando, mas vai acabar disfarçando a situação problemática dos bastidores. E aí não ajuda muito. Não, e aí pode virar uma bola de neve gigantesca, cara, porque o Corinthians vai pagar com a premiação. Então, assim, cara, é o que eu digo. Para mim, a gestão implodiu e não tem outra saída senão o impeachment do Augusto Melo e, cara, a partir daí o Corinthians se resolver politicamente. O Oliver coloca que tá o barril dobrado pro Coringão e Vascão. Mais dias melhores virão. Até rimou. O Oliver é puxado por baixo, cara. O Marco Santos coloca aqui fora Augusto Melo. Ô, Sérgio, eu não tô muito afim de colocar teu comentário. Eu não tô muito afim de responder teu comentário, mas a gente não tá... que colocou aqui, né? A culpa do Corinthians foi tentar fazer o Corinthians grande novamente. Isso a imprensa não suporta, inclusive vocês. Ô Sérgio, obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Deixa o like, compartilha e se inscreve. Só que a gente só tá passando fatos e analisando. A gente não tá em nenhum momento desejando mal pro Corinthians. Não é isso que a gente quer. Pelo contrário, a gente tá lamentando o que aconteceu com o Corinthians. Cada um tem a sua, mas assim, só para ele saber, aqui tá um corintiano falando, tá? Sim. Não é só torcedores de outros clubes, como todo mundo tem o seu time, aqui é um corintiano falando. E eu acho que pro bem do Corinthians, essa situação tem que ser resolvida para ontem. A RW Sports 360 é um canal de comunicação onde basicamente a gente faz o jornalismo clubista parcial. Cada um tem o nosso time. Nós 4 temos o time, nós falamos quais são nossos times. Eu torço pro São Paulo, o Lincoln pro Corinthians, o Guilherme pro Botafogo e o Felipe pro Vasco. A gente fala, mas a gente também analisa e a gente está trazendo fatos, informações para trazer essa análise mais completa para vocês. Nosso clubismo não interfere na nossa análise, beleza?